Olá, sejam muito bem-vindos ao Fcast, o cast que mostra para você os bastidores da comunidade FMU Fefaan. Hoje a gente vai falar com a comunidade da FMU. Estamos trabalhando com aquela escola que transforma a vida da gente. Escola que trabalha com tecnologia, a escola que nós chamamos aqui de Escola Tech. Comigo hoje, nesse Fcast, já é conhecida de vocês, a nossa coordenadora, Thalita. Que prazer receber você aqui. Obrigada, é prazer. Você sabe que a Thalita, gente, é da área, uma das áreas que mais está em pauta hoje, que é a área de dados, área de inteligência das coisas, né, Thalita? Esse pessoal dessa escola, gente, tem feito coisas incríveis, né? Sim. E não é só, a gente tem trazido para você bastante dos nossos professores, do nosso corpo docente, mostrando para você por que nós somos práticas desde o primeiro dia. E um compromisso também, né, Thalita, que hoje vai ficar muito claro, você vai ver aí, porque é que nós queremos colocar o aluno no centro Sim, da nossa educação. Tem um projeto que trabalha bastante isso. bem focado. Não é? Que também é muito forte na tecnologia, aliás, nasceu na tecnologia, né? Os hackathons, né, Thalita? Sim, os hackathons, na verdade, eles eram de grandes empresas, onde eles tinham um desafio para ser feito, assim, e era tudo muito rápido, tudo para ontem. Então, eles reuniam a equipe no fim de semana, todos, e eles tinham que fazer tipo um brainstorm. E ia falando, discutindo propósito, e quando era no domingo de noite, eles tinham que ter a resposta pronta para a segunda dar a resposta para o cliente. Então, isso já é uma coisa do mercado. E aí a gente resolveu trazer isso para a FMU. Já faz muitos anos que a gente tem o hackathon, só que agora o que a gente faz? Antigamente as empresas, tipo a Oracle, IBM, as empresas renomadas, elas vinham e ficavam como mentores durante o hackathon nos fins de semana. Aí a gente falou, não, vamos trazer algum estudo de caso já do mercado. Aí foi onde veio a empresa Compre Sua Peça, que foi uma parceria com a gente. E aí quando a empresa veio, ela trouxe uma proposta deles mesmo, um desafio que eles precisavam resolver. E eles falaram, olha, o nosso problema é esse, a gente precisa resolver, e a gente precisava de uma solução, e a gente pensou, vamos criar o hackathon. Daí foi onde começou toda essa história do hackathon diferenciado. Ô, Thalita, hackathon diferenciado, claro que tem que ter aluno no meio. Quem você trouxe falar com a gente? Conta aí. A vencedora do hackathon. Eu não acredito, a vencedora temos aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Conta pra nós, você faz que curso? Faço ciência da computação. Ciência da computação. E fez hackathon lá sozinha, era você, a empresa e as suas ideias? Era eu e um grupo, sempre foi em grupo, né? Tinha a opção do individual, mas a gente sempre se sai melhor em grupo. Olha aí, gente! Então, por favor. A gente sempre... Se sai melhor em grupo. Ai, mas que coisa, né? Olha aqui. Eu acho que esse é um dos aprendizados mais bacanas que a gente vai aprendendo na vida, né? Sim. Nada sozinho. É claro que você tem a sua competência, você vai ter as suas experiências, mas quando você pode dividir isso, e a gente aqui com o corpo docente, a empresa que vem de fora com a sua ideia, e grupos de alunos diferenciados, com certeza isso tudo faz uma mistura muito boa, né? Então, gosto muito dessa sua fala de que não fazemos nada sozinho. Muito bom. Muito bom. Esse hackathon especial que a gente está falando, quando que ele aconteceu? Ele aconteceu o semestre passado, no fim do semestre passado. A gente lançou o edital, os alunos se inscreveram. Podia ter a opção de individual ou em grupo. Mas aí os alunos, por tendência mesmo, já escolheram grupo. Legal. Né? A ideia é, assim, trabalhar em grupo, tanto para desenvolver não só o hard skill, mas soft skills, né? Que eu acho que é o mais importante. Olha, o que é isso? O que você está falando? Hard skills, soft skills. Não é de comer, não é? Não é de mas faz bem pra gente, pra sociedade. Mas é muito bacana, porque assim, às vezes a gente traz o aluno e o aluno fica só ali na teoria, trabalhando interno, ele não tem aquela interação, né? E, na verdade, quando a gente vai para o mercado, você tem lá uma proposta, um trabalho que você divide tarefas. Então, assim, é importante o aluno conhecer isso, esse contato desde cedo, né? E o hackathon, ele traz muita experiência. Tanto é que na hora que eles apresentam, ou todo mundo do grupo fala um pouco, aí você vê a harmonia do grupo, como que eles trabalharam. Só da apresentação você já consegue identificar o perfil do grupo.
É muito bacana. Samara, a gente estava falando antes aqui, ela falou para nós que ela estava no 3º semestre, né, do curso, e dentro do semestre passado, então, estava no 2º, né? Perfeito. E me conta como foi a interação desse grupo, a escolha das pessoas, era todo mundo do mesmo semestre? Conta aí como é que foi um pouquinho dessa composição e o que você percebeu de características assim que ajudaram a elaborar uma proposta vencedora, porque eles venceram, né? Não A foi ideia aquela. deles, olha, acabou que vencendo o hackathon. Conta um pouquinho disso, como é que foi? Tinha gente de todo semestre, era um semestre único, e a característica de cada um entende que somou ali para essa solução? Conta um pouquinho disso. Então, a FMU ela tem a coisa do carrossel, que significa que às vezes pessoas que entram no 2º semestre, né, elas vão ingressar junto do pessoal que tá ali já na correria, já foi, né, por exemplo, tô no 1º semestre, mas ingressei a partir do 2º semestre do ano. Então, a minha turma, naquele momento, tinha pessoas tanto do 1º quanto do 2º semestre, né, e o meu grupo foi todo pensado em pessoas da minha sala, porém tinha a possibilidade de misturar as turmas e os cursos, quando você colocava para fazer inscrição, né? E meu grupo, ele foi composto por 5 pessoas no total, 5 pessoas importantes. Posso, por favor? Bom, a gente teve o Kevin Carvalho, que ele foi o tech lead do nosso projeto, né? Ele que ajudou a orquestrar tudo, foi nosso arquiteto, nosso desenvolvedor. Foi um pilar excelente, né? A gente teve o Eduardo Sanini, que ele também ajudou na parte de desenvolvimento do código. Ele que apresentou comigo, né? Ali na hora, bateu uma fotinha junto, tudo mais. Também ajudou no desenvolvimento do banco de dados. A gente teve o Eric Xavier, nosso também administrador do banco de dados, ele que criou, desenvolveu, né, ajudou a implementar e tudo mais. O Luiz Teodoro, que ajudou na parte do suporte técnico, e o Raisson Ramos, que ajudou na montagem geral do projeto. Eu fiquei na parte do front, né? Então foi um grupo que, assim, tinha um pouquinho de cada, né? E isso que ajudou Acho que foi o que ajudou a gente a vencer, né? Porque quando a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, eu sei isso aqui, eu sei aquilo lá, junta tudo, você vê que no final você tem um ramo muito vasto para usar no projeto, né? Que foi o que aconteceu. Você sabe, gosto muito de ouvir falar disso, porque eu sou uma das pessoas que trabalha muito em formação de times. E a gente fala de quão é importante isso, né? Porque a tendência é querer pessoas que sejam parecidas com você. No primeiro momento, né? A gente quer pessoas que sejam parecidas, que tenham a mesma formação, né? Mas quando a gente tem diversidade, o quanto isso soma, né, Thalita? Muito. E conta um pouquinho. E o papel dos coordenadores nesse hackathon, de orquestrar toda essa turma, de receber esse briefing, de passar, de motivar essa moçada para ir para cima, né? Esses novos tecnólogos. Como é que foi isso? Na verdade, foi um desafio. É um desafio sempre, porque eles têm 3 dias de trabalho. Então, o primeiro dia foi numa quinta, a gente fez a abertura, e é onde, de fato, eles descobrem o que eles vão ter que fazer. Eles, a princípio, só tem equipe. E quando eles chegam lá, eles se deparam com um problema. E aí, tudo que ela falou são pessoas com diferentes áreas. Então, não é uma coisa só que você trabalha, eles são interdisciplinares. Daí, onde eles pegam que cada um é bom. Juntam todos e começam a entender o problema. No dia seguinte, eles têm mentoria no período da manhã e da noite para ir trabalhando na proposta. E no sábado de manhã eles vieram para fazer a apresentação do projeto. Então foi tudo muito rápido. E a gente fica nesse bastidor de gerenciar os alunos, gerenciar o tema, gerenciar os laboratórios, gerenciar as ferramentas, gerenciar os professores. E no fim deu tudo certo. Conta um pouquinho, vocês lembram qual é o segmento dessa empresa que vocês fizeram trouxeram uma solução? É um segmento que está acostumado com tecnologia? Como é que é isso? Mas a gente tem um segredo. Tem o segredo? Na conta aí, então. A Samara, ela veio aqui propositalmente por 2 razões. Não. Adoro o segredo, gente. Ó, só entre eu, você, nós aqui da mesa e vocês todos aí. Primeiro porque o grupo dela ganhou o hackathon, né, em primeiro lugar. A gente teve 3 colocados, eles foram primeiro lugar. Alunos de primeiro e segundo semestre. E aí, em seguida, ela conseguiu um estágio na empresa. E hoje ela está estagiando na empresa. Aí eu falei, vamos lá contar um pouquinho pra gente, né? Que demais isso! Então, não vou estar aqui. Eu tenho um problema real de uma empresa. Aí eu me junto com a equipe de trabalho para desenvolver uma solução. Aí a minha solução é vencedora.
e eu ainda vou trabalhar na empresa. Como é que foi isso, esse transporte aqui do hackathon para dentro da empresa? Ai, é uma loucura, né? Porque na hora ninguém imagina nada, ninguém imagina que, pô, na hora que você entra pra fazer o hackathon, você não imagina que você vai ganhar, você não imagina que você vai conseguir um estágio. É tudo muito, muito rápido, né? E, cara, a Compre Sua Peça, né? Ela trabalha no setor de tecnologia, a gente trabalha porque o setor automotor, ele é muito arcaico, né? Então, a questão da tecnologia a gente traz para tentar inovar esse campo, esse ramo. E a problemática principal, tanto que eles trouxeram, foi de que a aplicação da peça. Você sabia que um carro tem mais de 30 mil peças? Menina, Pois é. olha isso. Mais de 30 mil? E uma peça que serve em um carro X serve no Y. E serve no Z do ano X, do ano Y, entendeu? Muitas peças e é um pouco difícil. Então, assim, é um setor tão arcaico que é um pouco complicado, né? Pra gente conseguir colocar as peças nos lugares certos, vender para as pessoas certas, né? E por ser um ramo de tecnologia, é uma coisa que assim, nossa, o hackathon, depois que eu entrei na Compre Sua Peça, é totalmente, né, o que eu faço lá dentro. É real, né? É real. Ai, posso dizer que a FMU é prática desde o primeiro dia. Olha aqui, ó. Né? Não me estou mentindo aqui, é que a gente prova isso, né? Que legal. Você tem vivido essas experiências lá no dia a dia. O quanto você acha que das atividades, as disciplinas que vocês haviam visto ali naquele primeiro e segundo semestre ajudaram em enxergar, entender o problema? Porque a análise também é uma das competências, né? Que o mercado cobra muito da gente, a capacidade de você analisar, identificar de fato o problema e depois achar a solução. Quanto você acha que as disciplinas que você veio fazendo ajudaram neste caminho para a solução? Ah, difícil, hein? Porque meio que todas agregam alguma coisa, né? Então, por exemplo, agora eu tenho estrutura de dados. Tenho estrutura de dados com a Rita Cassiano. Tenho banco de dados com o Gerson. Então, assim, são matérias que me ajudam muito lá dentro. São coisas, às vezes, que eu vi primeiro no trabalho, fiquei assim, meio com o pé atrás, porque, caramba, nunca tive essa matéria, não conheço. E chegou na faculdade, falei, caramba, é o que eu vi no trabalho. Então, tipo assim, é algo que tem tantas matérias que encaixam nos dois mundos, sabe? Tipo assim, tem as matérias que preparam a gente para outras matérias, por exemplo, matemática, que prepara a gente para cálculo, né? E tem essas outras questões mais técnicas que preparam a gente para o ramo de trabalho mesmo. Vou aproveitar que ela falou de cálculo, né? Pessoal, tem gente, né, que fala que foge de TI por conta dos cálculos que ela vai ter que fazer. Na verdade, isso é para assustar mesmo? Ou a gente consegue entender o quanto isso dá subsídio para que a gente possa programar adequadamente, entender do sistema e tal, e ter mais segurança para fazer o que a gente tem que fazer dentro da área de tech que nos exige tanto? Ah, então, a matemática não tem como fugir, né? Toda área que você vai ter um pouco de cálculo. Então, não tem como, não quero fazer porque tem cálculo. Meu filho, você vai para onde? Ainda mais com a IA, né? Exato. Ainda mais com a inteligência artificial. Exatamente. Tem Tá falando de inteligência artificial, Thalita? Não. Como é isso? Me conta. Já não dá hoje. Daqui uns anos, então, vai ser impossível. Ela está presente em tudo, né? No dia a dia, em coisas que a gente nem sabe que tem IA ali, tem IA. Mas nós que somos de TI, nós colocamos a mão na massa e a gente precisa entender os dados que a IA dá. E aí onde entra a matemática. Muito forte, né? E vai fazendo toda a diferença. E aí, isso te prepara para construir uma carreira de sucesso, né? Pelo que a gente está vendo. Já começou o curso trabalhando. Exatamente. E é uma coisa que, se você para pra pensar, né? Tem muito essa pressão de, eu preciso de um estágio, mas é relativamente cedo, né? Então, eu consegui um estágio muito cedo, só no segundo semestre, tipo assim. Caramba, Em foi 4 muito... anos, já começou no segundo. Exatamente. E estágio é uma matéria obrigatória só no final No do último curso. disciplina. Exatamente. Então, assim, o hackathon, ele abre muitas portas, principalmente para estágio. Eu falava aqui com a Thalita um pouquinho antes, a gente estava trocando umas figurinhas, e a gente falou quanto o estágio, ele nos permite aprender, dar um upgrade mesmo, né, na área profissional, porque você aprende muita coisa, porque muita coisa a gente tem ali de lenda, né, eu acho que né? Quando você vai para o dia a dia e consegue fazer isso que você colocou para a gente aqui, nossa, eu vi lá na disciplina, ou eu vi aqui no trabalho, estava até meio insegura de como que eu vou fazer isso,
Vou para aula à noite, o professor fala justamente disso, fala, meu Deus, né? Abriu uma porta, agora sei o que fazer e como começar. Como essa. Acho que o compromisso que a gente tem, né, Thalita, dentro da comunidade, de trazer o aluno para essa realidade, como isso vai consumindo diferença, né? E é o que faz a diferença, porque às vezes a gente ficava muito dispersos, né, entre a graduação, que era a teoria, e o mercado. Então tinha aquela lacuna. Então acho que a ideia agora é a gente fazer isso aqui, fazer a ponte, né, do aluno para o mercado. E essa ideia, ela foi bem bacana que veio com a reformulação das escolas, né? Então, quando teve a reformulação da TEC, ela veio com uma inovação, que era o Hackathon. Então, o Marco, junto com o Caco, nossos coordenadores, a Ângela, que é a diretora, nós planejamos por esse Hackathon. Aí foi onde o Caco nos apresentou o Iago, da Compre Sua Peça. Aí ele veio com o Leonardo, com a Júlia, a gente fez várias reuniões, a gente foi alinhando isso. E aí foi onde ele falou, não, eu tenho um problema certo para isso. E aí foi onde a gente falou, então vamos fazer isso. Muito legal, né? Ela está falando aqui do nosso reitor, Sim. da nossa área de negócios, né? De novos produtos e inovação, que está extremamente ligada a essa escola, né? A indústria tech, que traz a inovação para dentro de qualquer segmento. A gente fala que é uma área que ela permeia por todas as outras e como é importante fazer essa ligação com o mercado. E com fatos reais, né? Embora, é claro que a gente tem cases que são, a gente está habituado a trabalhar com estudos de caso, que nem sempre traz a realidade, mas não traz a realidade, às vezes não traz uma empresa real, né? Nesse sentido. Mas o assunto sempre será do dia a dia. Agora, trabalhar de fato dentro da empresa, com as pessoas da empresa, com aquele fato ali, isso realmente ajuda aí na prática do dia a dia, né? E faz diferença. Faz, Samara? Tem sentido isso? Poxa, demais. É a vida acadêmica, é a vida profissional, é a vida pessoal, né? Então, assim, é uma. Nossa, tanta coisa que faz uma diferença enorme, de verdade. Já que ela trouxe para a vida pessoal, como é que essa história de construir amigos também que a gente acaba levando? Você estava falando que esses profissionais, algumas das pessoas do grupo, a empresa recrutou, né? Trouxe para trabalhar com ela, que vocês ali agora fazem aula junto, trabalham junto. Como é que é isso? É muito legal, porque, por exemplo, a dinâmica no nosso trabalho já é bastante fluida, né? E aconteceu muito rápido, tanto porque, como, por exemplo, nem sempre bate o nosso horário, né? De todos os estagiários, de todo o pessoal de tecnologia. Então, quando sai do trabalho, normalmente sai eu e um outro grupo de estagiários que também faz aula aqui na FMU. A gente vem, fica aqui, espera dar o horário, vai conversando, né? E no final, depois, às vezes, muito difícil bater o horário da saída das salas, né? Mas quando bate, a gente vai depois pro metrô junto, é bem legal. É uma dinâmica bem legal. A gente fazendo pontes e não é só aqui, né, profissional? Para o pessoal, tá vendo? Porque esse momento dentro da faculdade, realmente, ele é um momento onde várias coisas acontecem, a gente amadurece e extremamente. É claro que a gente sempre trabalha olhando para a carreira, mas veja o quanto isso está ligado com as outras atividades do dia a dia. Gente, vou contar para vocês que o nosso tempo aqui, ó como passa rápido, tá Passa rápido. sim, né, Samara? Vou pedir para vocês fazerem as considerações finais desse nosso Fcast de hoje. E, claro que eu vou aguardar vocês em outros momentos. Mas façam as considerações finais. Obrigada pela oportunidade, Carminha, é sempre muito bom estar aqui. Samara, que prazer ter você aqui com a gente, é um orgulho, parabéns mesmo pelo seu sucesso, tenho certeza que você vai longe. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido participar, agradeço demais poder colocar meu ponto de vista na mesa, né? Você, faça hackathon, Sim. muito importante. Viu, gente? Venha participar dos hackathons. A gente está falando da Tech, né? E sempre os hackathons acontecem. Está lá no nosso site, participe. Venha conhecer outras atividades aqui. Esse pessoal está sempre apresentando trabalhos, projetos. E você é convidado para fazer parte disso, conhecer cada vez mais, ingressar nesse curso que é tão fundamental para o mercado de trabalho. Cada vez mais a tecnologia forte, presente, fazendo a diferença, transformando a vida, a carreira, a história das pessoas. É
um prazer sempre ter você aqui com a gente nesse nosso FCast, conhecendo um pouco mais. E a gente quer que você traga as suas sugestões para a gente poder trazer cada vez mais temas que vão fazer diferença na sua vida, que vão transformar também você. Então, um beijo grande, curta, compartilha, esteja com a gente o tempo inteiro. Obrigada pela sua audiência. Até!